com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Todas as vezes que esse vento sopra aqui, parece que tem alguém entrando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Dá para dar uma empurradinha na cara por causa desse vento. Graças a Deus que o Senhor nos deu a chance de nós respirarmos, a chance de nós estarmos mais uma vez congregados em Cristo, adorando e glorificando a sua santa presença. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor sempre eterno, para todos os séculos dos séculos. O campo de atuação para o sucesso do homem ou para o fracasso está na mente. Este campo de atuação espiritual, tanto para o sucesso como para o fracasso, está na mente. A Bíblia fala que Deus esquadrinha os pensamentos e sabe o que está no coração. O campo de atuação espiritual para o sucesso de uma pessoa ou para o fracasso é na mente, é no raciocínio, é na razão, porque da razão desce ao coração e do coração procedem as saídas da vida. Vamos entender um pouco sobre isso. Então, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos positivos, e quando houver uma influência negativa, que existe em todos, sem exceção, existe no campo espiritual, que é espiritual, vem as flechas, isso aí vem as setas, vem os pensamentos que não são os pensamentos de Deus, e nós temos que vencê-lo e repreendê-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, aí a gente vence. Então nós temos que deixar a palavra de Deus fluir na nossa mente e descer para o coração. É aquilo que o Senhor falou, que naquele grande dia o Senhor, Ele imprimirá a sua lei na mente e guardará na tábua do coração do homem. Então tem que ter a palavra no coração e na mente, para a gente repreender as hostes celestiais do mal, que elas existem, que eles existem. As hostes celestiais do mal, elas existem, não é verdade? E a gente que está no campo espiritual, tratando de assuntos espirituais, muitas vezes, às vezes até fraco, a gente sabe detectar onde está a fonte. As pessoas pensam que enganam a gente, né? Mas não engana, porque a gente conhece de onde procede a fonte, né? Então você vai vendo as pessoas emaranhadas na sua vida louca, como diz a Bíblia, um abismo, ele puxa outro abismo. Essa é a grande verdade. E aí Satanás é o pai da mentira, e quem anda na mentira é filho do diabo. O crente não pode estar com mentira, não é verdade? Porque a mentira é, como o crente conta uma mentira cabeluda que você sabe que é mentira, o que é que acontece? Abre-se um portal espiritual da maldade, da legalidade, e o cão atua. Aí o que acontece? Acontecem essas coisas que a gente está vendo na vida de certas pessoas. Por quê? Porque está na mentira. Porque se estiver em Cristo, haja o que houver, venha o que vier,
adorando, chorando, tremendo, com qualquer situação, o crente sempre vai adorar o Senhor. Não é verdade? Qualquer situação. Esta é a vida do crente. Aqui em 1 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo defende a sua autoridade apostólica. É isso que está dizendo na epístola do texto aí? Paulo defende o seu ministério. Paulo defende o seu ministério. Paulo defende a sua autoridade de apóstolo, o seu ministério. O ministério apostólico de Paulo. Paulo, ele defende o seu ministério sobre acusação. Paulo responde à acusação de fraqueza. Muitos usavam esse argumento falso, usando que Paulo era um homem fraco. Esta é a grande verdade. Paulo aqui defende a sua autoridade apostólica e responde algumas pessoas que estavam no meio da igreja de Corinto, acusando a ele de ser fraco, acusando o apóstolo de ser um homem fraco. Veja só o que diz o verso de número 1, capítulo 10, o verso 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, quando Paulo estava lá em Corinto, lá na igreja, quando estava presente de vós, sois humilde, mas ausente, ousado para convosco. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é uma maneira irônica que Paulo está escrevendo. Paulo está ironizando um grupo de pessoas que estavam dentro dessa igreja trabalhando contra o seu ministério, dizendo que Paulo, na frente da comunidade, Paulo era uma coisa, né? E Paulo, quando estava distante, Paulo tinha coragem de ser ousado. Então Paulo está falando de forma irônica, dizendo que ele roga pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente no meio de vocês, sou humilde, mas ausente, ousado convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, quando eu voltar no meio de vocês, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, né? Então tinha uma meia dúzia de opositores, que existe, isso é natural, isso tem que existir mesmo, que esses opositores ao ministério de Paulo, ele estava dizendo que ele tinha a convicção do seu chamado, e alguns achando que ele andava com os seus pensamentos, com a sua doutrina humana na carne. Mas Paulo está repreendendo a igreja, dizendo que ele, se estivesse presente junto com os irmãos, ele chegaria com autoridade na igreja para colocar em ordem algumas pessoas que estavam ali tentando ofuscar, tentando manipular a igreja para ir contra o ministério apostólico de Paulo. Irmãos, preste atenção, tem coisas que acontecem que não é o nosso braço, não é a nossa oratória, não é a nossa eloquência. Tem coisas que é Deus que tem que tratar. Nós não podemos colocar as mãos. Ele está vendo que não é para colocar as mãos, porque não tem certo tipo de gente que tem que deixar de lado para que Deus possa tratar com ele, né? Tudo que compete ao ministério apostólico, doutrinário, teológico, à igreja,
aqueles que são responsáveis pela doutrina ensinam. Mas na boca de certas pessoas só tem mentira, só tem engano. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai se fingir de besta, de humilde, e abster-se e deixar de lado. É que Paulo está dizendo aqui: se eu chegar, eu vou colocar, ser firme nesse propósito de realmente colocar em ordem essas doutrinas que estão falando a respeito de meu ministério. Porque Paulo, dentro da sua legitimidade, Paulo abriu esta igreja nas suas viagens missionárias, e ali Paulo ganhou algumas aulas e formou uma comunidade cristã, e dentro dessa comunidade um agrupamento de judeus entrou no meio, mudando os ensinamentos de Cristo, mudando a palavra de Cristo, a palavra do Novo Testamento, da palavra neotestamentária. Então eles mudaram, e Paulo está repreendendo para que esses irmãos eles voltem à doutrina e ao conhecimento da verdade. Então a gente, como ministro, orienta, mas a pessoa acha que você não sabe de nada, você não entende de nada, você está na carne. O cara está na carne e acha que você está na carne, né? Acha que você começou a carreira ontem e parece que você é marinheiro de primeira viagem, né? Não somos marinheiros de primeira viagem de maneira nenhuma. É lógico que nós conduzimos uma obra espiritual, mas o comandante dessa obra é aquele que está no leme do barco, conduzindo e nos orientando, né? Não tem nenhum homem de Deus que prega o Evangelho com a sua oratória, com a sua voz, com a sua unção. Não tem esse negócio. Eles é dependente total e exclusivo da palavra de Deus. Na carne não dá para fazer a obra, por isso que tem um monte de gente que está parando no meio do caminho, porque está na carne, estão mentindo para o Espírito Santo. E o mentiroso, se ele não se arrepender, ele morre como morreu Ananias e Safira, e perde a salvação, infelizmente. Louvado seja Cristo. Verso 3: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O que Paulo está dizendo aqui? Porque andando na carne, não militamos o quê? Na carne. Paulo está dizendo, nesse corpo físico, nesse tabernáculo que nós temos, que estamos vivos na carne, não militamos segundo a carne, segundo os nossos pensamentos, segundo aquilo que nós achamos. Aí tem o cara que fala: eu acho que deveria ser assim lá na igreja. Já viu? Não tem achismo, meu filho. A igreja não tem o que você acha. Isso aqui não é democracia. Não existe nada de democracia. A igreja é uma teocracia. Você não sabe o que é isso? É teocracia, né? A igreja tem uma ordem sacerdotal. Ela é regida pelo governo sacerdotal. Não é a vontade do homem. É que tinha que ser assim. Não tem que tinha que ser assim. É conforme diz as Escrituras. O culto na igreja não é feito para te agradar, né? Que eu não gostei, não é para você gostar. Que eu não gostei do culto, que eu não gostei que eu não gostei da música, que não é para você gostar. É para você adorar. O culto não é para você. O culto é para o Senhor, o Deus da glória. Então nós prestamos o culto ao Senhor. Por isso que nós saímos de nossas casas e pagamos esse preço ao vir neste lugar ou em outros lugares nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse planeta, onde os ministros estão pregando, seja lá na África, ou seja lá na Europa, ou lá na Oceania, aonde existe um ministro pregando, um agrupamento de pessoas adorando o Senhor. Esse é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Somos muitos adorando o Senhor dos Exércitos, para glorificá-lo, para adorá-lo. Então, o culto é para Deus. Você veio na casa para adorar a Deus. Então Paulo falando, porque andando na carne, nesse corpo, não militamos segundo a carne, segundo os pensamentos da carne. Se eu fosse dar vazão para a minha carne, eu não
estaria aqui não, né? Estaria não, já tinha matado uns 4, 5 ou mais, né? Mas como eu não vou usar a minha carne, eu tenho que adorar o meu Senhor. Eu não vou matar, eu vou orar para Deus converter, para Deus ter misericórdia, não é? E é isso que tem que fazer, para Deus ter misericórdia, que muitos não sabem nem o que estão fazendo, essa é a verdade. Olha só o que diz o verso 4: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Não são carnais, não é o seu dinheiro. Não, a igreja não depende do seu dinheiro para ela viver. A igreja não depende da sua posição social para ela existir. Não. As nossas armas não são carnais. A igreja não precisa de homem de anel no dedo da igreja para dizer, tem o anel. Não precisa. As nossas armas são espirituais. A igreja precisa do seu Deus, do seu Senhor que é Cristo e do Espírito Santo de Deus. Pronto. As nossas armas não são carnais. Ou seja, quando se fala que a minha arma e a tua arma não é carnal, que você não vai devolver segundo a carne, não é? Você vai o quê? Você vai consultar o Senhor, você vai orar ao Senhor. As nossas armas não são carnais. Então Paulo estava acusando aqueles caras que estavam lá no meio contra ele, porque os covardes, já viu? Os covardes só falam quando a pessoa não está. Porque na frente não tem coragem de falar, mas quando vira as costas fala, que é covarde. É igual o gato, dá um tapa e esconde a pata. É igual o rato quando se esconde do esgoto. Essa é a verdade. Então, esses agrupamentos sempre existiu, sempre existirá, nas pequenas ou nas grandes. Isso aí não tem dúvida, sempre haverá. Mas enquanto há vida, há esperança. Porque a minha arma não é carnal e a sua arma não é carnal. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Aleluia. A tua arma é espiritual. Davi mesmo falou: nas minhas forças eu não salto um muro, mas nas minhas forças eu salto as muralhas. Louvado seja Deus. Nas armas espirituais eu não posso contra esse gigante, não tenho preparo para lutar contra ele, serei presa fácil, mas eu vou a ele, em nome do Senhor dos Exércitos. No nome de Jesus é a tua arma, Jesus é a tua defesa, Jesus é a tua rocha, é a tua segurança. A tua arma se chama Jesus de Nazaré. Clama a ele que ele te ouvirá. Aleluia. As nossas armas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Aleluia. Ore, crente, ore, homem de Deus, ore, mulher de Deus, ore, profeta. Você que está prostrado, se levante agora. Você que está com a boca fechada, abra agora, porque você tem uma arma poderosa para destruir as fortalezas. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 5: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção aqui, queridos. Destruindo os conselhos de toda altivez, de toda oposição que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Elevando cativo todo o entendimento. Você tem que levar cativo todo o entendimento, tudo aquilo que você pensa, né? A obediência a Cristo. Aqui eu entro naquilo que eu comecei a minha fala no início. A tua mente é um campo espiritual, e na tua mente você vai obter o sucesso ou o fracasso, sucesso ou derrota. Na tua mente vai vir todo tipo de pensamento, mas caiba a você subjugá-los e cravá-los na obediência a Cristo. Tua mente tem que ser como a mente de Cristo, não é isso?
Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A mente do crente, a mente do cristão tem que ser como a mente de Cristo. Quando vir um pensamento diferente, oriundo das trevas, que você sabe discernir, qualquer banana sabe discernir, qualquer burro sabe discernir, qualquer ignorante você conhece o que é bom, o que é ruim que vem na mente. Você sabe discernir. Não precisa ser um crente, não. Se vir um pensamento, que esse pensamento não é legítimo diante de Deus, vai ofender as leis morais de Deus, você sabe que isso aí é o inimigo que está colocando na tua mente. E quando isso vem na tua mente, você tem que levá-lo ele cativo diante de Cristo. Você tem que repreender e mandar embora. É assim. Então é o que Paulo está dizendo: destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que é contra a razão bíblica, tudo aquilo que Deus fala que é e o homem fala que não é. A razão do homem fala que é uma coisa, mas a voz espiritual diz que é outra, né? E Paulo está dizendo bem claro: levantando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Não é verdade? A Cristo. Então, em Cristo, o homem é absolvido. Não é, meu irmão? Em Cristo, o homem é absolvido. A consciência do homem é um negócio que fica, pode estar acusando ele dia e noite. E quando a consciência acusa dia e noite, é que o camarada está precisando ser absolvido, está precisando ir diante de Cristo e levar tudo aquilo em cativeiro a Cristo, para Cristo libertar o homem. Não é verdade? A Bíblia fala claramente que Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus passava, né, por Jericó, o que ele fez? Ele subiu numa figueira, não é isso? Por que ele subiu na figueira? A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, ele era um homem baixo. E quando Jesus passava, você imagina o que acontecia? Dá para imaginar? Quando vem, por exemplo, esses filhos do diabo famosos, tem um monte que nem ficava tudo louco correndo atrás dos filhos. Eles não vê aquela multidão, né? É o fulano de tal, eu fui lá ver, vai te catar, porque vê o quê? Fui lá ver o fulano de tal, vai com um monte de besta lá, né? Agora você imagine Cristo passando. O camarada está arrebentado, o camarada está machucado, o camarada está maculado, o camarada está quebrado, o camarada está falido, está destruído, e ele não tem mais esperança. E ele ouve alguém falar: existe ainda uma esperança, existe uma luzinha lá no fim do túnel, ainda existe esperança para a árvore se morrer no seio da terra, né? Existe a palavra de Deus, existe a chuva seródia que vai cair e vai fazer renascer novamente. Foi assim que Zaqueu falou: opa, deixa eu ver quem é esse homem. Sobe da figueira. Só que para que ele ficasse tão espantado, o próprio Cristo já chamou ele pelo nome: vem, meu filho, desce depressa, que hoje me convém estar dentro da tua casa. E lá ele fez aquele banquete que todo mundo sabe, e todo mundo comeu e bebeu. E outros críticos, né, os opositores ali falando: ah, mas esse aí não é o cara, e da casa do miserável aí e tal, aquele negócio todo, né? E Cristo falando, e o coraçãozinho do tal do Zaqueu, que era um coração miserável, fracassado, tinha muito dinheiro, mas era um fracassado, aleluia. E a Bíblia fala que aquela palavra foi tratando com ele, Cristo falou, seu coração ardendo, e ele falou: mestre, aleluia, se eu defraudei alguém, eu vou restituir o quádruplo, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus falou: entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Louvado seja. A consciência dele lhe acusava, mas Jesus foi lá e me perdoou. Depois que Jesus perdoou ele, o fardo pesado saiu, né? Aquela carga saiu, e ele se tornou leve como uma pluma. Louvado seja Deus.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia! Vinde a mim, você que está cansado dessa vida fracassada, né? Às vezes você está no seu gabinete aí, às vezes você está na sua empresa, você é um fracassado. Essa é a grande verdade. Você não tem paz interior, você não tem sucesso na sua família, você não tem paz, a paz de Cristo dentro do seu coração, porque a Bíblia fala que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A tua mente é o campo de atuação espiritual. Cuide dela, para você só receber as informações da palavra de Deus. As outras manda para a lixeira. É isso? Como é que fala? Que a Cida fala? Delata. Joga para a lixeira, meu filho. Porque todos nós somos assim. Somos seres humanos, né? E quando vem, você tem que mandar embora. Manda para a lixeira, descarta. E aquilo que é bom, coloca lá no armazenamento de dados. Coloque lá, porque quando você precisar, vai estar armazenado lá e você vai receber a porção de Deus na sua vida. Aleluia. Então, Paulo está exortando os irmãos a não ouvirem bobagem. Essa é a grande verdade, né? E ficarem firmes no propósito da palavra. O versículo de número 7 diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência. Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês olham para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então Paulo aqui está dizendo que ele recebeu de Deus. Ele está falando que os outros não. É isso que ele está querendo dizer. E ele poderia até se gloriar em alguma coisa, porque ele recebeu as revelações, porque ele sabia do que ele estava fazendo, não é mesmo? Ele sabia o que ele estava fazendo. Agora tem outros que querem entrar no campo de outro, quer fazer balbúrdia no campo do outro, né? E acha que está sabendo e não sabe de nada. O que vai acontecer? Esta pessoa está sujeita a ser eliminada, está sujeita a receber um torpedo, foi eliminado. Esta é a grande verdade. Então nós temos que ter cuidado e zelo com as coisas espirituais e sabermos que Deus colocou todos em certas posições. Cada um tem o seu dom, o seu ministério, a sua responsabilidade diante de Deus, diante da obra de Cristo. E você é importante. Não seja um opositor, mas seja mais um servidor. Seja mais um servidor. Seja mais uma pessoa que se preocupa com o bem-estar de alguém. Faça o bem e não olhe a quem. Não é verdade? Faça o bem. Queira ajudar, não queira atrapalhar o andamento da vida de ninguém, porque o nosso Deus, Ele esquadrinha o coração do homem, Ele sabe o que está nos pensamentos do homem, Ele esquadrinha. Aleluia. Os meninos lá começaram a pregar e chegaram até a Natanael, André chegou e encontramos o Messias, né? Encontramos o Messias, aquele que há de vir. E Natanael falou: porventura, existe alguma coisa vinda de Nazaré? Existe alguma coisa vinda daquele lugar?
Alguma coisa boa vinda de Nazaré, é isso? Existe alguma coisa boa vinda de Nazaré? E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus lhe chamou pelo nome, Natanael. Vejo aí um verdadeiro israelita, em qual não há dó. Um verdadeiro israelita, um verdadeiro adorador de Deus. Aí fica admirado. Antes, quem é que foi Natanael? Quem que conversou com ele? Alguém conversou com ele? Quem foi? Não foi Pedro. E ele fala antes. Você sabe dessa passagem? Não. Antes que aquele moço conversou com ele, o apóstolo conversou com ele, o discípulo, ele falou: antes que o fulano conversou com você, eu te vi debaixo da figueira. Agora, alguém vai entender o que é isso? Aí, no mesmo momento, ele se prostrou e adorou a Jesus, Senhor, meu Deus. Por quê? Porque na época em que Herodes mandou matar as crianças, para matar a Cristo, não é verdade? As crianças de 3 anos abaixo, Natanael era um desses bebês que estava escondido. E ninguém sabia, somente ele e a mãe. E Jesus falou que antes que o menino falasse com ele, ele já tinha visto ele debaixo da figueira. Olha que coisa interessante. Como que é a obra de Deus? Deus contém um projeto na vida do homem. Quem? Eu não lembro. Então você pode prestar atenção que Deus, Ele sonda o coração do homem. Deus sabe o que está no seu coração. Não mente com o Espírito Santo, não, meu filho. Né? A obra de Deus não. Por isso que está nesse abismo. Um abismo por do abismo. E tua mente é um campo que vai ter atuação espiritual. Né? E vai indo de mal a pior. E o plano do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. Esta é a verdade. Versículo de número 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então Paulo está ironizando. Paulo está dizendo: eu tenho, Deus me deu. Agora esses outros aí, né? Eu posso me gloriar, porque Deus me deu. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei de quem eu recebi as revelações. Né? Então só Deus sabe o que a gente passa. Né? Só Deus conhece o nosso sofrimento, a nossa labuta, para estar aqui adorando ao Senhor. Na verdade, o sacrifício que a gente faz para pregar a palavra de Cristo. Agora, nem todos querem, né? Mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Aqueles que o Espírito Santo tocar, eles vão ser agraciados. Porque pela graça, verso 9, né? Porque para que não pereça, como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo, aparece? O versículo quê? 9, 10? Vamos ler o 9 e 10. Para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas. Então, Paulo está falando que ele não queria intimidar, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Aparece. Então, aonde que aparece? Mas a aparência do corpo é fraca. Porque, não. Mas a presença do corpo a presença, a aparência é a mesma coisa. Né?
e desprezível. Pense o tal isto, pense o tal isto. Paulo está atacando no cara ou no grupo que estava fazendo isso. Quais somos na palavra por cartas quando estamos ausentes, tais seremos também por obras estando presentes. Então Paulo já fala que ele não muda o conteúdo da sua palavra. Aquilo que ele tem para passar é a palavra genuína de Deus, é a palavra salvífica, que salva, que cura, que liberta, que muda o caráter do homem, que transforma o homem, que dá um alento para a sua vida miserável, que levanta ele do pó, que tira todos os vícios, tira a cachaça, tira a droga, tira a prostituição, tira tudo que não presta e faz do homem um santo na sua presença. Não é verdade? Esta é a palavra. Aqui no versículo de número 12, Paulo ele responde à acusação de ambição. Paulo responde a essas pessoas que eles estavam acusando a Paulo de ambição. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento, estão sem conhecimento. Então Paulo está dizendo que esse grupo de pessoas, ou esse líder, essa pessoa que levantou esse motim contra o seu ministério, acusando ele de ser ambicioso, de ser presunçoso. Então Paulo está dizendo claramente que ele não ousa classificar como os demais ousam, querer elogios, querer os holofotes voltados para eles, não? Porque o verdadeiro ministro de Deus, ele não tem compromisso com o holofote, não tem compromisso com homem, com mulher. O compromisso dele é com a palavra de Deus, em falar a palavra de Deus, porque se não falar, ele vai dar conta diante de Deus. Esta é a verdade do homem e da mulher de Deus, de verdade, de falar somente a verdade, não de querer se comparar com A, com B, com C. Se eu fosse fulano, se eu fosse ciclano. Não, o que Deus te deu é teu, e aquilo que Ele vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer na vida de outro. Então Paulo está dizendo que ele não se compara a esses tipinhos, porque ele foi chamado para uma grande obra, para ministrar lá na Ásia, e depois lá na frente você vai ver que em outros campos Paulo também ministrou o Evangelho de Cristo e foi bem sucedido, porque o campo da mente espiritual de Paulo era somente Cristo, somente Cristo, o assunto de Paulo, a carta de Paulo, a vida de Paulo, tudo que Paulo respirava era somente Jesus Cristo. Paulo era Jesus Cristo, 100%, não tinha tempo para outra coisa. É o que falta na nossa vida, às vezes, é ser 100% o Senhor Jesus, né? Glória a Deus por isso. Aqui no versículo de número 3, Paulo fala sobre a esfera da ação missionária de Paulo, sobre os campos que Paulo pregou, os campos que Paulo abriu para a obra de Cristo. Porém, não nos gloriamos fora da medida, verso 3, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes
tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então Paulo fala que ele não está semeando no campo de ninguém, porque Paulo edificou o trabalho e chegou algumas pessoas lá querendo colocar a colher de Paulo e mudar tudo. É a mesma coisa. Um pastor labuta, forma um trabalho, né? Deus deu um crescimento na obra, né? O Senhor abençoou. Daqui a pouco levanta um no meio achando que ele é melhor do que um pastor. Tinha um menino, hoje ele voltou para Cristo, agora está em Cristo. Mandou meio perdido, ele era um pregador de ponta. De ponta não, pregador abençoado, entendido, inteligente. E o tempo passou e ele ficou meio soberbo, sabe? Porque tinha talento, tinha não, tem até hoje, né? Não morreu. E a mulher dele um dia numa reunião, ele era meio jovem ainda, e a mulher na reunião falou assim: o meu marido, fulano de tal, coloca todos esses pastores aqui no bolso. Coloca tudo no bolso. Assim, falou com um grupo de pessoas, né? Não falou com os pastores. Aí, aqueles homens já de mais idade, já experimentados, aqueles homens que desbravaram o trabalho, né? Os pastores antigos. Aí eu falei: meu Deus. Eu sempre respeitei, né, os mais antigos, porque a mulher falou aquela palavra, falou sem conhecimento, porque era outra jumenta, não entendia de nada, e o menino mais burro ainda do que ela, porque ele achava que o dom que ele tinha, por falar bem, por se expressar bem, por ter uma oratória quase perfeita, entendeu? Por pregar e ser uma bênção, e achou que é só isso. Meu filho, o ministério não é só vir aqui cantar com o pé só e pular, não. Não é você falar no tal das línguas estranhas, sair correndo no meio da igreja, sair pondo a mão nos outros, chegar aqui e falar bonito. Não é só isso, não. Tem as buchas por trás. É o dia a dia que é difícil. Está na frente de um trabalho quando você muitas vezes não tem condições de fazer, mas você tem que fazer, não é verdade? Quando chega no final do mês, você não tem um cruzeiro para pagar as despesas e você tem que orar a Deus e Deus envia socorro, porque Ele sopra o vento leste e traz o socorro, né? A obra de Deus é assim. A obra de Deus não é porque quem canta bonito, quem prega bonito, não é nada disso. Quem tem o dom de orar, não. Obra de Deus é para quem Deus chama, é para quem tem as costas largas, meu filho, não é para qualquer um, não, porque isso aqui tem muitos abrolhos e muitos espinhos, tem muita sarça no caminho. Isso aqui tem muito de sabor, essa é de verdade. Os picos de alegria são poucos, é muito sofrimento. Agora você vê esses homens de Deus aí que já trabalharam muito e hoje gostam de alguma coisa, respeite a eles, porque eles já fizeram muito pelo Evangelho e eles têm muito a nos ensinar, não é verdade? Muito. Então o Evangelho é isso que o grande apóstolo Paulo está dizendo, né? Que ele não se gloria fora de medida nos trabalhos alheios, ele não se intrometia no campo do outro. Paulo não se intrometia no campo de Pedro, de Tiago, de João, né? Paulo não se intrometia no trabalho de Apolo, de Barnabé. Paulo fazia o seu trabalho, aquilo que Deus lhe deu, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, Paulo esperava que eles se fortalecessem na fé, ficassem firmes em Cristo. Seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Versículo número 16: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. O que está dizendo a sua Bíblia? Além de vós? Em outras Bíblias, em outras fronteiras, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, em outras fronteiras,
e não em campo de outrem, e não no campo do outro, para nos não gloriarmos no que estava já preparado, porque tem gente que quer pegar o trabalho do outro, quer catar aquilo que é do outro. Então, quando Paulo fala aqui para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além deles, além da Grécia, Paulo se estendia para a Europa, para Roma, para a Espanha, onde Paulo esteve na Espanha, Paulo esteve em Roma. Interessante, né? Naquela época, viajando de navio, 2000 anos atrás, Paulo de navio, né? Desbravou toda aquela região, saindo lá da Ásia Menor, atravessando para o leste europeu, trabalhando na Grécia, chegando naquelas regiões do leste europeu, até chegar a Roma e depois ir até a Espanha, pregar o Evangelho de Cristo, né? Eles trabalharam de verdade, né? Esses lutaram na obra, na seara do Senhor. Esses foram trabalhadores leais à seara do Senhor. Seja meu filho, seja minha filha, um trabalhador leal à obra de Deus. Não entra no campo do outro. A seara é grande, vai ganhar algo aí para fora. Não precisa invadir a casa do vizinho. Não. Faça a tua parte, que o Senhor vai te dar povo nas tuas mãos. Não é verdade? Deus não dá povo? Deus dá. Deus dá almas para a sua igreja. O Espírito Santo, ele traz as almas que têm que ser salvas. Aleluia. Não ministre no campo do outro. Não se rebele contra a tua igreja. Não se rebele contra o teu líder. Não se rebele, seja humilde. Seja honesto, porque o Senhor te abençoará. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O versículo 17. Aquele, porém, que se gloria-se no quê? No Senhor. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Aí meu filho não se louva, não. Deixa que Deus te exalte. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é verdade? A quem o Senhor exalta. Os humilhados serão exaltados. Então tinha um grupo ali que de repente eles falavam: eu sou mais inteligente do que Paulo. Foi isso que o rapazinho aqui falou, que a mulher do rapazinho, ela quer dizer isso, que o menino, era menino na época, né? Tinha 30 anos mais ou menos. Que o menino, ele era muito mais, às vezes era mesmo, mais inteligente, mas espiritual não. Entendeu? Porque aqui nesse campo aqui, da obra de Deus, não é inteligência, não é razão, é espiritual. E aqui você só é bem sucedido se você deixar o Senhor te usar para a glória do nome dele. Não se exalte, deixa o Senhor exaltar o teu ministério, deixa Deus exaltar o teu nome na terra. Para nós finalizarmos, eu quero ler 2 versículos bíblicos. Se você quiser me acompanhar, em Jeremias, no capítulo 9. E o versículo de número 23, Jeremias 9, e o versículo de número 23, para nós fecharmos o trabalho nesta noite sobre os estudos das cartas paulinas. Capítulo 9, versículo 23. Veja só o que diz aqui no 23 e no 24. Deus, Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele esquadrinha o teu coração. Não esconda que Ele sabe. Pedro falou para a mulher lá, Safira: como tu mentistes
para o Espírito Santo. Os mesmos que carregaram teu marido te carregarão. E ele expirou e morreu na hora. Eu não estou falando para as pessoas aqui que estão aqui. Estou falando para os mentirosos que mentem descaradamente e acham que a gente é idiota. Um homem como eu, vivido, experiente, conheço um crente só de olhar. Não é verdade? Só de olhar já sei que ele está na intenção do coração do abençoado. Então se corrija, que ainda há tempo de correção. Há tempo. Jeremias 9:23 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Entregue tua vida nesses dois versículos aqui, ó. Se glorie no Senhor, faça a justiça, Deus se alegra disso. Cumpra a justiça, execute com justiça e com juízo. A balança de Deus, ela não pende, meu filho, nem para um lado nem para o outro. Não há favorecimento, não tem jeitinho, não. O jeitinho para você ser bem sucedido é você ser justo, é você ser honesto e você deixar Jesus Cristo governar o seu coração. Aí sim você será bem sucedido. Finalizando e ratificando, para que você entenda, a tua mente é um campo espiritual. E quando você receber as informações espirituais deste mundo, seja no positivo ou seja no negativo, saiba dizer não e repreender o mal no nome de Jesus, porque os maus pensamentos vêm para todos, sem exceção, para todos. Mas quando você levar em cativeiro esses maus pensamentos e repreender eles no nome do Senhor Jesus Cristo, você se tornará na estatura de varão perfeito. Você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Observe a palavra, medite nela de dia e de noite, porque ela fará prosperar o teu caminho. Ela vai prosperar o teu caminho, buscando a excelsa e soberana palavra de Deus. Vamos orar.